Cuba tá balançando, hein? Como lembrou aí o Alexandre Garcia. Eu quero ver o Lula, como é que ele vai ficar nessa corda bamba aí. Pois é, essa questão de Cuba e de Nicarágua no mesmo pacote, eles são eventos que a gente pode considerar interligados ao dia 3 de janeiro de 2026. Você chegou a levantar ali a bola, que eu vou cortar agora, em relação do julgamento do Nicolás Maduro que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e está muito conectado com esse assunto que o Alexandre levanta em relação a Cuba. E a ação que está sendo feita aqui pelo governo americano, na pessoa do Departamento de Estado, do Marco Rubio, que é de família cubana, que decidiu que basta, chega dessa estrutura comunista que vem claudicante e vem se arrastando durante décadas e que tem influenciado a política até aqui dos Estados Unidos, mas que tem utilizado o narcotráfico durante décadas como uma arma ideológica, política e que se transformou numa organização criminosa que ficou maior ainda do que a narco-guerrilha. Então você veja que hoje o Cuba, Nicarágua, que são talvez os últimos dois dinossauros ali, que tem o Raul Castro e o próprio Daniel Ortega, que são os dois, junto com Lula, os três remanescentes daquela ideia inicial. O Mujica já morreu, o Chávez já morreu, o próprio Rafael Correia, que estava no Equador, está lá no exílio na Bélgica. Não sobrou mais ninguém. Daquela geração do passado, os Kirchner, né? O marido morreu, a esposa está presa e está condenada ali na Argentina. Sobrou quem? Nunca mais ouvi falar do Lugo do Paraguai, nem sei se está vivo. Não me lembro. Na Bolívia, o Evo Morales tá ali, perdeu, voltou, foi pro exílio no México, foi pro exílio na Argentina. Eu tenho que compartilhar com vocês. Hoje tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Que isso é só a ponta do iceberg. Que existem mais de 7 brechas escondidas do povo e você tem direito de resgatar. Tem brasileiro que já sacou mais de 23 mil reais e por pouco não perdeu o prazo. Precisa olhar urgente o seu caso, antes que o judiciário tire seu direito, porque tem brecha com data para acabar e pode ser um valor alto. Então, deixei um link aqui na descrição embaixo e um QR Code na tela para quem está vendo pela TV. Acesse agora, porque não dá para deixar passar mais esse abuso. Volta, tá lá tocando horror, mas agora o próprio Congresso que elegeu o Rodrigo Paes já disse, olha, ele tem autorização de utilizar as Forças Armadas, ele deu uma sossegada e o Evo Morales também está nos estertores. E é interessante que a gente no Brasil fica debatendo qual a posição de Lula aos 80 anos, que era o grande articulador, talvez podemos dizer que o grande mentor, junto com Fidel Castro, desse movimento que se transformou de uma luta ideológica, de uma luta pelo poder político, em uma organização criminosa. E que o escudo das Américas foi anunciado ontem pelo Abelardo, que deve assumir o governo da Colômbia agora no dia 7 de agosto. Ele já disse que o escudo das Américas terá uma sede em Medellín, ali dentro da Colômbia. Então, esse é o movimento, é o ambiente que nós estamos vivendo. Mas o Maduro, ele acaba que o julgamento do Maduro, eu quero dizer para você, Serrão, que foi uma aula. A audiência que foi feita ontem, aqui nos Estados Unidos, e em que reuniu o Maduro, junto com a Cília Flores, a esposa, para, com a defesa e a acusação, organizarem o cronograma do julgamento do Maduro. E eu digo que isso foi uma lição para o Alexandre de Moraes e para o STF fantástica. Por quê? Porque aqui existe o zelo pelo Estado de Direito, o direito realmente do contraditório, da defesa. E esse juiz, que é um juiz, inclusive, bem idoso, na sessão ele estava tossindo. Eu vi uma jornalista venezuelana que é sediada em Nova York. De vez em quando eu faço algumas lives com ela em espanhol, aí pratico ali o meu espanhol, e ela me relatava que ela estava presente, que o juiz é muito idoso e muito sábio. Porque sabe o que ele fez? Ele marcou o julgamento final do Maduro para junho de 2027. Aí talvez as pessoas digam assim, poxa, mas só junho de 2027? Mas ele foi muito sábio. Ele viu que o Lula foi descondenado no Brasil
por causa de um ardil que foi arquitetado no STF, dizendo que ele foi julgado fora do local adequado, não havia uma jurisdição correta, e fizeram tudo aquela lambança que é o verdadeiro golpe que aconteceu no Brasil. Sabe o que esse juiz de Nova York fez, Serrão? E falo para vocês, o Olavo e o Rodrigo, que são atuantes nessa área do direito, veja só que pérola de condução de um processo legal aqui nos Estados Unidos. Ele dividiu em duas fases. Decidiu que de setembro a dezembro será julgado, ele julgará, vai ouvir todos os argumentos da defesa e da acusação, e ele vai decidir se Nova York, ou seja, esse juiz tem a jurisdição adequada, se a defesa que alega que Maduro era o presidente legítimo da Venezuela e por isso ele deveria ter imunidade, inclusive questiona a legalidade da prisão, da captura que foi feita pelas Forças Armadas Americanas no dia 3 de janeiro. Então o juiz fez o seguinte: de setembro a dezembro nós vamos debater isso. Não vamos falar de drogas, não vamos falar de narcotráfico, não vamos falar de nenhum outro crime. Nós vamos falar da legitimidade do julgamento que será feito por esse juiz. E com isso, ele já deixa a bola completamente arredondada para a segunda parte, que vai de janeiro a junho, quando serão sim julgados esses crimes, se ele decidir que há legitimidade, a legalidade, a jurisprudência para que o Nicolás Maduro seja julgado ali em Nova York. E, aparentemente, a jurisprudência, podemos dizer que já há muitos precedentes e há outros que estão presos aí dentro desse bojo. Não só o Hugo Carvajal, mas o Alex Saab, e tem toda uma estrutura. Mas ele foi além. Ele está preocupado, na verdade, e eu acho que essa é a grande preocupação dele, de que quando se passe para um eventual segunda fase, que é a fase que você pode apelar aqui, que seria similar ao que aconteceu com o Moro em Curitiba e depois ali, quando vai à segunda instância em Porto Alegre, a mesma coisa acontece o sistema aqui nos Estados Unidos. E ele, preocupado da legitimidade, da legalidade do processo, ele faz esses passos para quando chegar na fase de julgamento, lá na frente a defesa não possa, numa segunda instância, dizer da ilegalidade do processo e que não foi analisado a legitimidade desse julgamento. Então veja que é um juiz muito responsável, muito antigo, conhecedor das leis, e ele disse: nós chegaremos a um veredito quando vencermos essa primeira fase, em que a defesa terá toda a possibilidade de apresentar os seus argumentos, a acusação também. Ele chegou ao requinte de dizer o que pode ser utilizado dos canais de inteligência que saem do Departamento de Justiça, porque há muitas questões de inteligência que foram produzidas pela CIA, produzidas pelo FBI e até mesmo pelas Forças Armadas, já que a captura do Nicolás Maduro acontece numa operação militar. Então, existe toda uma organização, uma preocupação para que não aconteça com o Maduro aqui dele ser descondenado igual Lula foi no Brasil. Eles têm essa preocupação com a legitimidade. E tudo leva a crer que Nicolás Maduro vai ser condenado lá em junho, mas com o devido processo legal, com a ampla defesa, com o contraditório assegurado, com as leis americanas dando possibilidade de que ele responda pelos crimes aqui nos Estados Unidos cometidos e justificando até aquela recompensa que havia sobre ele, não somente sobre ele, mas a recompensa milionária que havia sob sua captura, e que acabou sendo realizada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, Serrão, essa é uma notícia que tem reflexo para o Brasil? Com certeza. Lembramos que o Flávio Bolsonaro, ele foi arguido, e inclusive a Polícia Federal o chamou para responder, porque em uma publicação no X, ele falou: a prisão do Nicolás Maduro coloca em risco uma delação que pode reverberar no Brasil, em Lula, e é claro que sim, a gente sabe que sim. Todos sabem que sim. Porém, haverá todo esse cronograma e isso vai resvalar no Brasil, talvez agora nessa primeira fase de setembro a dezembro, muito pouco, mas de janeiro a junho do ano que vem, com certeza. Espero que o Lula não esteja disputando realmente essa eleição na expectativa do quarto mandato,
Porque se ele tiver um quarto mandato, além do país estar cercado por países hostis à política externa do governo brasileiro, de Lula, e de ter todos os países ali alinhados com o escudo das Américas, e o Brasil sendo o problema hoje da América do Sul, já que se tornou no hub logístico do narcotráfico, e os 3 países produtores, Bolívia, Peru e Colômbia, estarem alinhados com o escudo das Américas, além disso tudo, já pensou se a gente ainda tiver Nicolás Maduro reverberando sobre o que aconteceu no Brasil? Que ele terá que responder. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.